Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história de hoje. Hoje nós vamos fazer o Mãos à Obra da unidade 5, tá? São os exercícios da unidade 5 que nós vamos fazer aí juntos, tá? Conversando e realizando os exercícios. Então, eu quero que vocês abram o livro de vocês, por favor, na página 141, livro de história, na página 141, mãos à obra. Leia, exercício número 1. Leia o texto a seguir com o professor. O caminho para Piratininga era de difícil acesso, sendo preciso, às vezes, subir engatinhando por uma grande serra. Para não cair despenhadeiro abaixo, os padres agarravam-se nas raízes das árvores. Nas palavras do padre José de Anchieta, esse caminho era o pior que havia no mundo, tá? Edith Porchat, Informações Históricas sobre São Paulo no século de sua fundação, São Paulo, Iluminuras, 1993, página 126, uma adaptação, tá? Aí, gente, a gente vê um trechinho, né, de um relato de como era o caminho para Piratininga, né? E aí pergunta assim para nós: com qual objetivo os padres jesuítas percorreram um caminho de tão difícil acesso, uma vez que eles já estavam instalados no litoral? Lembram-se que nós conversamos que os padres, os jesuítas, eles chegaram e se instalaram ali no litoral do nosso país, né? Ali no litoral, onde existem as praias, né? O mar. E aí eles começaram a vir para o interior. E aí é onde encontra esse caminho difícil aí, observem, se agarrando nas raízes das árvores para poder chegarem nos lugares. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles queriam catequizar várias pessoas, né? Vários habitantes, e ao mesmo tempo que eles queriam atingir um número maior de pessoas com a catequização, eles também queriam conhecer o interior do território, né? Porque como eles ficavam só ali no litoral, eles não tinham muito acesso ao interior e eles queriam conhecer. Então, o motivo pelo qual eles vieram eram esses dois motivos, né? De catequizar mais habitantes, mais moradores aqui do interior, né, do país, e também queriam conhecer o interior do território, tá bom? Continuando, nós vemos aí o relacione essa imagem com as motivações que levaram os padres jesuítas a transferir o colégio localizado na vila de São Vicente para o Planalto, batizando-o com o nome do Colégio de São Paulo de Piratininga, tá? Então, essa daí, gente, é uma tela de Benedito Calixto, Anchieta e Nóbrega, na cabana de Pindobuçu, 1920. É um óleo sobre tela, tá? De uma coleção particular. E aí pede para nós relacionarmos a imagem, né, com a questão da localização do colégio. Então, o objetivo da transferência do colégio era que eles pudessem catequizar um maior número de indígenas, de habitantes aqui do nosso país, tá bom? Exercício número 3. Complete o quadro a seguir com as informações sobre as duas invasões holandesas ocorridas no Brasil. Lembram-se que eu falei que houveram duas invasões, né? Então, nós vamos rever onde que foi. A primeira foi em Salvador, que ocorreu no ano de 1924, né? E aí os holandeses permaneceram aqui durante um ano, tá? A segunda invasão foi
em Recife, no ano de 1930, e aí os holandeses permaneceram aqui no país, aqui no Brasil, por mais ou menos 24 anos, tá bom? Agora, responda, por que os holandeses tinham interesse em invadir e dominar esses lugares do Brasil? Porque Salvador e Recife, gente, eram os maiores produtores de açúcar naquela época da colônia. Então, o interesse deles é que eles pudessem ter sede aqui no nosso país, que se tornaria tudo mais fácil para eles, tá? Número 4. Em 1639, Maurício de Nassau mandou construir no telhado de sua residência em Recife o primeiro observatório astronômico do hemisfério sul, que eu passei inclusive o vídeo para vocês. Mas, após a expulsão dos holandeses, a residência dele foi demolida, foi destruída, foi para o chão, tá? Letra A. Como foi possível descobrir a localização do observatório? Foi possível descobrir a localização do observatório, gente, através de uma placa que tem lá fixada hoje, mas antigamente foi possível descobrir através das escavações arqueológicas, que aí descobrem-se muitas coisas do passado, tá? Letra B. Atualmente, como as pessoas têm acesso à informação de que no local ficava o primeiro observatório do Hemisfério Sul, é o que eu acabei de falar, tem uma placa, né, afixada ali, mostrando que ali houve o observatório, tá? Continuando, página 144, exercício número 5. Por que podemos afirmar que a mudança da corte portuguesa para o Brasil foi um acontecimento único no mundo? Qual foi a razão para isso acontecer? Lembram-se, gente, que eu conversei com vocês e eu falei que era um acontecimento único que tinha ocorrido, né? Inédito, tá? Por que foi inédito? Porque foi a primeira vez uma corte inteirinha, ou seja, rei, rainha, príncipes, princesas, se mudaram de um país para uma colônia, tá bom? Então, este foi o motivo, tá? Número 6. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebida ao som de sinos e de tiros de canhão. A afirmação acima indica que a população do Rio de Janeiro, letra A, desaprovou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro? Não, eles não desaprovaram, né? Letra B, saudou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro? Sim, eles saudaram a chegada da corte no Rio, né? Letra C, ignorou a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro? Não, eles saudaram, eles fizeram uma festa quando a corte portuguesa chegou aqui no nosso país, tá? 7. Por que D. João VI criou várias instituições na cidade do Rio de Janeiro após a chegada da corte portuguesa? Gente, eles estavam acostumados a várias atividades, né, lá em Portugal, no país de origem deles, e lazer, cultura, pesquisas. E quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, não haviam essas coisas, né? Então, Dom João pensou e resolveu, Dom João VI resolveu, falou assim, não, eu tenho que melhorar a cidade para que a corte, para que essas pessoas possam ter o acesso ao lazer, o estudo e a pesquisa. E aí, então, foi onde ele resolveu construir, né, criar várias instituições no Rio de Janeiro para que os portugueses, para que a corte pudesse continuar tendo acesso a esses tipos de serviços,
tá? Número 8, assinale V para verdadeiro e F para falso. Brasília foi a primeira cidade planejada no Brasil para ser a capital do país. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Conversamos várias vezes que Brasília foi uma cidade planejada, que Brasília tornou-se a capital, foi estudada para se tornar a capital do país, né? Ela foi inteirinha planejada. Segundo, ao planejar Brasília, o governo queria incentivar a migração e o desenvolvimento no litoral, ou seja, no litoral, na parte onde eles estavam, ali na praia, no mar. Não, né, gente? Eles queriam incentivar a migração e o desenvolvimento para o interior do país. Próximo, os trabalhadores que construíram Brasília tinham a mesma origem, pois já viviam na região? Não. Lembram-se? Foram mineiros, foram goianos, foram nordestinos, o pessoal do sul, foram pessoas de várias origens, tá? E a última, a escultura Candangos é uma homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília? Sim. Lembram-se que eu falei para vocês que os candangos trabalhavam dia e noite sem parar, sem descanso, e aí eles receberam essa homenagem, né? Número 9, página 145. Observe a imagem. Olhem aí, essa imagem é um monumento, né? Conta-se que no dia em que foi inaugurada a escultura Candangos, milhares de pessoas a admiravam e afirmavam: olha nosso monumento, os candangos somos nós. Por que a escultura Candangos é considerada um símbolo na construção de Brasília? Por esse fato que eu acabei de falar, né? Essa escultura representa milhares de operários que mudaram-se de cidades, dessas cidades de origem para aquela região, a região central do Brasil, né, para o interior, e trabalharam arduamente na construção da cidade de Brasília, tá bom? E aí, na página 147, nós vamos estar pedindo assim, com a orientação do professor, destaque os adesivos do material complementar, página 219, e complete a linha do tempo a seguir. Gente, aqui na página 219, nós temos os adesivos aqui, ó, do Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, São Paulo e Recife. São esses 5 adesivos aí, tá? Nós vamos destacá-los daí e vamos colá-los nos lugares corretos, tá? Então, voltando lá na página 147, 1554. Sua fundação se deu a partir da instituição jesuíta, o Colégio São Paulo de Piratininga. Estamos falando de qual cidade? Estamos falando da cidade de São Paulo, que eu falei dos jesuítas, né? 1624, primeira cidade brasileira a ser invadida pelos holandeses, que foram expulsos um ano depois. Nós acabamos de conversar sobre a invasão holandesa. Foi Salvador. 1630, cidade onde aconteceu a segunda invasão holandesa no Brasil e que teve a duração de 24 anos. Lembrando que nós fizemos ali atrás o exercício agora, é a cidade de Recife. 1808, cidade que recebeu a família real e a corte portuguesa e que se tornou a sede do governo português no Brasil. Foi a cidade do Rio de Janeiro. E, por último, cidade que foi 1960, foi projetada, foi planejada e construída para ser a nova capital do Brasil, que é a capital até hoje, que é Brasília. Tá bom?
Crianças, esta é a nossa aula de hoje. A semana que vem nós retornaremos com mais.